Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Estamos juntos para mais uma meditação da palavra. Vamos meditar hoje Mateus 8, de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Essa passagem nos é muito conhecida, onde os discípulos estão na barca, a tempestade vem com força, Jesus está dormindo e eles ficam com medo, pedem para Jesus acalmar, pede para Jesus o salvar e Jesus pede para a tempestade se acalmar. A tempestade se acalma. Eu quero hoje fazer uma meditação totalmente especial para você. E essa meditação é de Rábano Mauro. E olha a profundidade do que nós vamos meditar hoje. Olha que lindo. O mar é a tempestade do mundo. Então, eu quero que você acompanhe essa meditação. O mar é a tempestade do mundo. O barco em que sobe Cristo é a árvore da cruz, com cujo auxílio os fiéis, tendo atravessado as ondas do mundo, chegam à pátria celestial como a uma praia segura, sobre a qual sobe Jesus com todos os seus. Olha que interessante. O mar é a tempestade deste mundo. Para atravessar este mundo, nós vamos precisar subir no barco, que é a cruz. Olha que interessante. Para atravessar o mar do mundo, para atravessar as tempestades da vida, eu vou ter que subir na cruz. Porque a cruz vence a tempestade. A cruz é a nossa vitória, a cruz é a nossa segurança. É por isso que é dito logo adiante: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tendo Jesus subido à cruz, fez-se uma grande turbação. Por quê? Porque agitaram-se as imaginações de seus discípulos com sua paixão. E a barca era coberta pelas ondas, porque toda a força da perseguição verificou-se em torno da cruz. Olha que lindo, quando Jesus subiu na cruz, o mar se agitou. As perseguições, as dúvidas dos discípulos. Inclusive o Evangelho relata que houve uma agitação, houve um tremor de terra quando Jesus subiu à cruz. Verificou-se em torno da cruz, então, quando ele, pela morte, repousou no túmulo. Por isso é dito: ele, entretanto, dormia. E olha o que este autor, ele faz essa ligação. Jesus dormindo no barco é como se fosse Jesus dormindo no sono da morte. Seu sono é a morte. Parecia, meu irmão, que Jesus dorme. Parecia que Jesus dormia e nunca mais ia levantar. Os discípulos estão agitados por causa da agitação do mundo, e o Senhor dormia. Seu sono é a morte. Seus discípulos despertam o Salvador quando, abalados pela morte, buscam a ressurreição com os maiores desejos, dizendo: salva-nos, ressuscitando, porque perecemos com o abalo de tua morte.
Mas ele, ressuscitando, repreendeu-lhes a dureza de seu coração, como se lê a seguir: ordenou o Senhor aos ventos, porque deitou por terra a soberba do diabo. Ordenou ao mar, porque rompeu a loucura dos judeus. E verificou-se uma grande calma, porque tranquilizaram-se as mentes dos discípulos quando viram a ressurreição. Gente, que meditação tão profunda. Porque é exatamente isso. A agitação deste mundo, a agitação que o diabo causou neste mundo, foi acalmada pela morte e ressurreição de Jesus. Jesus dormindo representa o seu sono da morte. E quando Jesus levanta, representa a sua ressurreição. É como se Jesus já estivesse ensaiando, é como se Jesus já estivesse treinando os seus apóstolos. Um dia vocês vão me ver no sono da morte. Mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia e vou acalmar as vossas tempestades. Irmãos e irmãs, o que acalmou as nossas tempestades, a fúria do diabo, foi a morte e a ressurreição de Jesus. Graças à morte e à ressurreição de Cristo, nós temos vida. Os discípulos tinham medo de morrer. Não vão morrer, porque eu morri por vocês e eu ressuscitei por vocês. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.